Hoje é dia 1º, terça-feira. Esse é o nosso primeiro editorial do dia. E o clima em Brasília tá desesperador. Pois é, o Lula perdeu toda a sua base. Matérias de jornais mostram que ele já não tem mais com quem dialogar, principalmente depois da briga pelo IOF, na qual o Lula já peitou o Congresso e disse que vai levar isso para o STF. O Congresso achou que isso é uma ofensa. E cá entre nós, é uma ofensa sim. E o Congresso já disse que terá reação. Mas essa reação pode ser mais grave do que você imagina e tem a ver com o Nicolas Ferreira. Pois é, literalmente, o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, pode dar um dos maiores golpes no governo Lula. Tem a ver com o calcanhar de Aquiles do Lula. E aí, dependendo da situação, acho que não dá nem para esperar 2026. Um cheiro de impeachment paira no ar. Outro ponto que a gente precisa falar é de uma fala do Tarcísio de Freitas. Você já pensou que reviravolta gigantesca? Bolsonaro, que estava sempre ali na mira do ministro Alexandre de Moraes, na mira dos petistas, de repente pode virar ministro. Já parou para pensar nessa situação? Pois é, a situação está grave, a situação está avassaladora para o lado da esquerda, com o que se aproxima para 2026. Pois é, a gente vai falar sobre isso. Reportagem da Raquel Landim. Outro ponto que a gente precisa falar é The Economist. Você não tem noção do quanto essa revista britânica, a maior revista de economia do mundo, a The Economist, abalou a estrutura do governo Lula, não só no Brasil, mas no mundo. O The Economist acabou com a reputação do Lula por completo. Diz que o Lula se alia ao lado de ditadores, que ele é ultrapassado, obsoleto, apresenta ideias velhas para um mundo novo. Pois é, isso causou tanto impacto que agora a medida genial da turma seria, ora bolas, mandar uma carta com reclamações contra a diretoria jornalística do The Economist, como se isso fosse resolver alguma coisa, Tá dando uma repercussão pesada, negativa. A assessoria especial de assuntos internacionais do governo Lula, nesse momento, depois de enviar a carta para o The Economist, confirma o que o The Economist falou, que o Lula, infelizmente, está se aliando contra os Estados Unidos e contra Israel, enquanto ele acaba ficando isolado e sozinho no plano internacional. Até seus aliados mais próximos, Putin e Xi Jinping, começam a virar as costas para o Lula e para o governo Lula, porque mostraram que ele foi uma decepção não só para o Brasil e para quem apostou no Lula, mas foi uma decepção também no plano internacional. Quem observava o Lula como um grande estadista e democrata, pois é, está vendo só mais um novo Maduro. Outro ponto também que chama atenção é o Alexandre de Moraes. Pois é, o Paulo Figueiredo acabou de ter agora atropelado o seu devido processo legal por uma medida, diga-se de passagem, estranha do ministro Alexandre de Moraes. Agora, cá entre nós, o governo americano acabou de ouvir o Paulo Figueiredo, ou melhor, o Congresso norte-americano acabou de ouvir o Paulo Figueiredo dentro lá do Congresso de uma comissão. E essa medida estranha e absurda do Alexandre de Moraes, com certeza vai ter seu peso e sua consequência. Vamos falar sobre isso? Então já deu para você sentir o clima desse nosso editorial da hora do almoço, o nosso almoço com política. Então, meu amigo, cá entre nós, não vai te causar indigestão, as matérias tão favoráveis para você, então inscreva-se no canal, curta e compartilha. Isso é sempre importante, tá bom? E para você que quer uma nova estruturação, foca em uma nova configuração para a sua vida longe do Brasil, quem sabe o Uruguai é uma boa opção para você. A saída fiscal te elimina muitos impostos. A reestruturação com uma nova condição de vida num país que te oferece curso de medicina de graça, uma segurança jurídica grande e uma segurança pessoal também. O ranking saiu, só a Argentina está mais segura do que o Uruguai, no ranking da América Latina toda. Então, é um país que compensa você conhecer. Então, entre em contato aqui,
agende a sua consulta sobre residência no Uruguai. E também, né, caso você queira falar sobre hold, você pode entrar em contato também. A gente vai deixar o contato para vocês, tá bom? Só marcar a sua consulta, tem um custo da consulta, você vai entender, entre em contato. Bora de matéria? Eu sei que você está aqui por isso, então vamos para cima. Vamos lá, pessoal. Vamos começar falando da relação desastrosa do governo Lula com o Congresso. O Brasil, a gente já sabe, né? O presidente da República já não manda tanto assim como muitos imaginam. O Brasil é um parlamentarismo disfarçado? Talvez. Se o Congresso não se acovardar e partir para cima, ele tem muita força. Dá uma olhada nessa matéria do jornal Metrópolis aqui. Mudança de tom de Lula causa reação no Congresso. E o clima piora. Pois é, o que o governo Lula está fazendo? Ele está apostando naquele discurso que a esquerda sempre teve, do nós contra eles, disfarçado de um discurso de justiça social. O que o governo quer fazer é colocar os ricos contra os mais pobres, ou seja, a culpa, né, do encargo fiscal no lombo dos mais pobres, é óbvio, é por culpa dos ricos, nunca por culpa do governo. O governo é sempre um santinho nessa história, né? Todo mundo sabe que não é bem assim. Todo mundo sabe que quem enfia carga tributária em cima do mais pobre é o governo Lula. E ele mente para você quando ele diz que o aumento de impostos não chegará no mais pobre. Vem cá entre nós. Se eu sou pobre e preciso comprar, por exemplo, um carro, eu não tenho dinheiro para comprar o carro, eu sou pobre. Se eu fosse rico, eu ia lá e comprava à vista, mas eu sou pobre. Ok, eu vou ter que financiar esse carro. E sobre esse financiamento tem um imposto que se chama IOF. O governo aumentou o IOF. Você acha que o imposto vai ser para o banco ou para mim que vou pegar o financiamento e pagar mais caro? É simples assim. Então, o discurso do governo de que os impostos são sobre os mais ricos e os pobres não vão pagar esse imposto, está caindo por terra. O pobre hoje não é aquele pobre besta que acreditava em picanha e cervejinha lá de 2022, não. A ficha caiu. Eles viram que não dá para acreditar que político vai ser a grande solução do mundo. Dá uma olhada nessa outra matéria aqui da Andresa Matais. Sem base, governo não consegue sequer pautar o fim da escala 6x1. No discurso do governo, o projeto do fim da escala 6x1 já é uma realidade. Porém, na prática, não avançou 1 milímetro no Congresso. Sem base de apoio, o texto não recebeu sequer um relator. O primeiro passo para começar a ser analisado pelos deputados. Ou seja, o relator, eu lembro uma vez que eu estava em uma live com alguns deputados e senadores, né? E aí uma figura muito influente do Congresso disse o seguinte: o relator é o Deus do processo. Ou seja, ali no processo ele define como que as coisas serão, como que vai funcionar. E ultimamente, ninguém está conseguindo, né? Nem ninguém da esquerda, ninguém do governo está conseguindo emplacar um relator para si. Ou seja, nenhum relator para cuidar do processo. Mas o que isso implica tanto? Qual que é a grande complicação que pega o governo Lula de cheio, que pega o governo Lula pela cabeça agora? O que está implicando? Eu te explico. É o seguinte, o governo Lula está ficando fraco. O Hugo Mota já está nervoso com o Lula. O Hugo Mota chegou a dizer que, nesse caso do IOF, o capitão do barco, que está conduzindo o barco, sabe que o barco vai afundar e não muda de rota, ele não é uma vítima. Ele é um cúmplice do barco afundando. Esse recado que o Hugo Mota mandou foi direto para o Lula. E aí, para dar um recado ainda mais duro para o Lula, sabe o que o Hugo Mota pegou? Preparou um golpe, mas um golpe duro, bem no meio da esquerda e do governo Lula. Esse você vai ficar impressionado. Vamos acompanhar no próximo bloco. Vem cá, as pesquisas mostram que o calcanhar de Aquiles do Lula, um dos grandes pontos também que fez com que a popularidade do Lula rastejasse no chão como uma cobra. Sabe o que foi?
O roubo dos velhinhos. Pois é, o rombo no INSS. Hoje, grande parte dos brasileiros, segundo pesquisas, acreditam que isso tem tudo a ver com o Lula. Será por quê, né? Só porque sindicatos de esquerda estão envolvidos? Só porque até sindicato que consta o irmão do Lula como vice-presidente está envolvido? Quem poderia, né, ser tão mal em achar que é o Lula e não o Bolsonaro que está apoiando os sindicatos de esquerda? Pois é, o brasileiro não é mais bobo, eu já falei para vocês, todo mundo está jogando essa pecha, né, do aumento exponencial das fraudes do INSS no colo do Lula. Ainda mais o Lula, né, um governo que já tem ali, né, sedimentado a pecha da corrupção, ou seja, esqueceu do petrolão, do mensalão e outras coisas. Agora, o que acontece? Isso é o calcanhar de Aquiles do Lula. Presta atenção. As fraudes do INSS e a CPI do INSS, se estender-se até 2026, será uma bomba relógio na mão do Lula. E já pensou se a oposição pega a relatoria, se a oposição fica dentro, no comando desse processo da CPI do INSS, da fraude do INSS? Pois é, foi o que Hugo Mota acabou de preparar para o governo Lula. Olha essa matéria que acabou de ser publicada na Jovem Pan News. Ministro, Mota cogita colocar Nicolas Ferreira no comando da CPMI do INSS. Imagina o Nicolas Ferreira como presidente da CPMI do INSS. Dá uma olhada. Lideranças do Centrão estão se unindo à oposição para articular a indicação do deputado Nicolas Ferreira para a relatoria da CPI do INSS. A escolha de Nicolas passou a ser apontada como uma resposta ao Planalto por jogar o Congresso contra a opinião pública. Interlocutores do presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmam que ele ainda não tem uma decisão tomada sobre esse assunto, mas sinalizam que ele pode sim acatar a indicação do Centrão. Entre os focos de irritação dos congressistas está o discurso do governo de que protege os mais pobres, enquanto os parlamentares favorecem os mais ricos, além da judicialização da derrubada do aumento do IOF. Lideranças do... Simplesmente, o governo Lula deu um golpe baixo no Congresso. Ele tentou jogar a opinião pública contra o Congresso, dizendo que o Congresso é defensor dos ricos e o governo Lula, tadinho, que quer aumentar imposto, é o defensor dos mais pobres. Resumindo isso aqui, não colou, só criou conflito com o Congresso e a grande possibilidade do Nicolas Ferreira ser o presidente da CPMI do INSS. Ventos da mudança já começam. E aí, meu amigo? Imagina um novo escândalo de petrolão, mensalão, entre outros casos, consubstanciado agora no roubo dos aposentados na CPMI do INSS. Já parou para pensar? Muitas cabeças vão rolar e dessa vez quem está com a guilhotina na mão não é a esquerda. O Centrão está se juntando à oposição contra o governo Lula. Já deu para sentir o baque, né? Agora, a próxima notícia vai te deixar de cabelo em pé. Já pensou o Bolsonaro virando ministro? Ixi, essa ninguém esperava, hein? Vamos lá, pessoal. Você deve conhecer a Raquel Landim, do UOL. Eu sempre estou colocando algumas matérias dela e ultimamente eu estou gostando da postura da Raquel Landim dentro do UOL. Ela está fazendo jornalismo, aquilo que a gente espera que eles realmente façam. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Tarcísio já confirmou, disse a empresários que dará o indulto a Bolsonaro se ele vencer em 2026. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse a empresários, banqueiros e representantes do mercado que vai indultar o ex-presidente Jair Bolsonaro se ele for eleito em 2026. Em conversas reservadas, Tarcísio tem afirmado o perdão a Bolsonaro seria um preço barato a pagar pela pacificação do país. Nessa hipótese, o ex-presidente ficaria livre da cadeia, mas não teriam seus direitos políticos recuperados antes de 2030. Tá, mas a grande questão é que, se o Tarcísio der o indulto ao Bolsonaro, ele pode, sim, articular depois, numa nova configuração do Supremo, a liberação do seu poder político novamente. E aí, há quem fala que Tarcísio poderia articular
junto com o Congresso, um perdão vindo do Congresso, só para que o Bolsonaro pudesse virar o ministro, talvez o ministro da Justiça, ocupando o lugar que anteriormente era do Sérgio Moro, lembra? Ou ministro da Casa Civil, um nome que articularia politicamente com o Congresso, ou o próprio ministro das Relações Institucionais, que é o cargo hoje ocupado pela Gleisi Hoffmann, papel que tem a função de articular com os congressistas, coisa que o Bolsonaro sabe fazer muito mais do que o próprio governo Lula. Ou seja, a situação do governo não está nada fácil. E aí, já parou para pensar na hipótese de Tarcísio se tornar presidente, dar o indulto, o Congresso, né, maioria do Congresso, depois, no futuro, derrubaria, né, a inelegibilidade do Bolsonaro, né, com um projeto de lei, e depois Bolsonaro se tornaria ministro até 2030, né? Caso ele poderia até tentar, mas já teria uma idade avançada, né? Provavelmente não arriscaria, mas poderia ser um grande ministro do governo de direita. Qual o seu posicionamento sobre isso? O que você fala sobre essa estratégia de Bolsonaro e Tarcísio? Meio que, para mim, o Bolsonaro meio que já passou a bandeira para o Tarcísio no discurso de ontem. Eu meio que senti isso, né? Eu já falei isso para vocês. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é de cair o dedão do pé. Essa é triste. Ontem, o The Economist fez uma publicação. O The Economist nada mais é do que a principal revista econômica do mundo. Uma revista britânica. Pois é. Assim, só faltou xingar a mãe do Lula, porque o que falou do Lula ontem, que o Lula é obsoleto, ultrapassado, envelheceu mal, traz velhas ideias para um novo mundo, ou seja, que a conexão do Lula com a realidade do mundo é ultrapassada. Falou também que a gestão Lula está se alinhando com o que há pior nas ditaduras, ou seja, afastando-se das democracias. Olha só o que diz a matéria aqui da CNN Política. E eu estou trazendo a fonte, CNN Política, para vocês. O Brasil enviará carta ao The Economist após críticas ao Lula. A publicação do The Economist foi muito concisa, né? O governo brasileiro prepara uma carta à revista britânica The Economist após uma publicação de uma reportagem apontar que o presidente Lula perde a influência no exterior e a popularidade no Brasil. Esse foi o título, tá? A publicação afirma que, sob Lula, o Brasil se distancia das democracias ocidentais e dos Estados Unidos. O veículo também critica o presidente brasileiro por não fazer um gesto para buscar proximidade com o presidente americano Donald Trump. A reportagem cita como exemplo a condenação pelo Ministério das Relações Exteriores ao ataque dos Estados Unidos, né, contra as instalações nucleares do Irã. A verdade é que o Brasil tem um lado. E, de forma péssima, ruim, o Brasil está deixando uma política de neutralidade. Ou seja, é histórico que o Brasil nunca se envolveu, nem dando muito palpite errado, na guerra dos outros. Briga dos outros é briga dos outros, tá? A gente não tem que se preocupar com isso. A gente tinha que preocupar em ser um país que vai crescer economicamente e dane-se a briga dos outros para lá. Agora, com o Lula, a política de neutralidade do Brasil foi deixada de lado. E o pior, para entrar no meio da briga daquele que a gente sabe que está mais fraco hoje, belicamente, ou seja, na questão das armas. Olha só, o Ivan Kleber, correspondente de Londres, ele mandou um vídeo aqui falando o seguinte: o governo brasileiro avalia enviar uma carta à revista The Economist após a mesma publicar um artigo que critica Lula. Escuta. O governo brasileiro avalia enviar uma carta à revista The Economist depois que esta publicou um artigo criticando Lula. A carta seria enviada através da Embaixada do Brasil aqui em Londres.
A carta deve focar na política exterior e defender o posicionamento do Brasil sobre os ataques realizados pelos Estados Unidos ao Irã, ataques que foram condenados pelo Itamaraty, e reforçar a defesa contra a violação da soberania em favor do respeito do direito internacional e reiterar o posicionamento histórico do Brasil em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos, bem como a rejeição com firmeza de qualquer forma de proliferação nuclear, especialmente em regiões marcadas por instabilidade geopolítica, como o Oriente Médio. Segundo reporta a emissora CNN Brasil. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa possível resposta do governo brasileiro à revista The Economist. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente aqui de Londres, no Reino Unido. E hoje é terça-feira, dia 1º de julho de 2025. Muito obrigado pela audiência. Deixa o seu comentário aí, mas vem cá. É mais ou menos o seguinte. O governo Lula vem com esse discursinho esfarrapado, conversa fiada, de que, não, o enriquecimento do urânio por parte do Irã é para fins pacíficos, medicinais. É a mesma coisa de você colocar na mão do Fernandinho Beiramar as matérias-primas para produção de tóxicos, né? Drogas. E dizer, não, o Fernandinho Beiramar vai produzir só remédios. É a mesma coisa que ele está fazendo com o Irã. Pelo amor de Deus, esse discurso esfarrapado do governo brasileiro não convence mais. A Alexanelli, ela fez uma publicação aqui com críticas sobre isso. O governo Lula vai responder a The Economist com uma carta, porque nada diz melhor, abre aspas, liderança global do que um bilhete ressentido a uma revista britânica, né? Ou seja, fazer críticas a posicionamento de uma revista é se posicionar como uma grande liderança global? Faça-me rir, né? Cá entre nós, né? Lula não escreveu nada ao Irã, nem a Putin. Escreveu aos editores de Londres, porque a sua lógica, a tirania, é intolerável. A crítica? Não. Talvez nada revela mais sobre um governo do que os inimigos que escolhe. No fim, o desconforto não está no conteúdo da crítica, mas no fato dela ter vindo de fora e ter sido precisa demais para ser ignorada. Ou seja, o que está incomodando o Lula não é o fato de ter críticas. Se você for observar críticas, tem vários jornais e revistas que estão fazendo críticas internacionais ao Lula. Só para você ter uma noção, o La Nación, da Argentina, fez uma crítica pesadíssima ao Lula. O Lula simplesmente ignorou. Quanto ao Irã, né? Agora, a The Economist, via de regra, é uma revista até progressista, de esquerda. Mas ela foi cirúrgica. Ela descreveu o governo Lula. Afinal, quem aí duvida que é um governo obsoleto, retrógrado e que está do lado do que é errado? A gente está vendo. Então, eles foram precisos demais. E é por isso que o governo Lula está incomodado. Não tenho dúvidas sobre isso. E aí, como resposta, você deveria esperar o quê? Uma mudança de postura do governo Lula ou um posicionamento mais concreto. Não. Ele resolve confirmar a revista e mandar uma carta reclamando da revista. Olha essa matéria aqui do Ceará Antenado. O principal assessor internacional do governo Lula defende o congelamento das relações militares com Israel. Num momento como esse, relações de venda de materiais para Israel, enquanto você vende urânio ou negocia o urânio com o Irã, você se nega a vender armamento para Israel. Cá entre nós, qual é a mensagem que você passa para o mundo? Está de um dos lados, não é? É óbvio. Agora, olha essa outra matéria aqui do José Fuchs, né? Com a ausência de Xi Jinping, Putin e outros, a cúpula do BRICS, que seria palco para Lula tentar posar de, abre aspas, líder global, o evento micou legal. Sobrará para Lula tirar foto com representantes do Irã, reforçando seus laços com a pátria-mãe do terrorismo, se ele vier. Ou seja, a situação que se espalha para o governo Lula é de terror absoluto. A história de que o Lula ia querer correr atrás para se tornar um prêmio Nobel, babou. No máximo, o Lula pode concorrer ao prêmio Maduro do ano. Nada mais que isso.
Matéria aqui da Veja Mundo, né? Sem Xi Jinping e Putin, a cúpula do BRICS no Rio sofre novas ausências. Veja, com as escaladas das tensões no Oriente Médio, pode esvaziar o encontro das principais economias emergentes de 6 a 7 de julho. Ou seja, ninguém está querendo pisar, né? Ninguém está querendo brotar no Brasil e muito menos sair do lado, né? Com uma foto do lado do Lula, né? Ou seja, a situação não está nada fácil para o petista. Vamos falar um pouquinho de direito e vamos falar da nossa novela preferida? Estados Unidos versus Alexandre de Moraes, ou melhor, as provas que o Alexandre de Moraes está dando de mão beijada para quem está lá nos Estados Unidos fazendo denúncia contra ele. Ora bolas, dá uma olhada nessa aqui, matéria do R7. Observe, Moraes cita vídeo e considera Paulo Figueiredo notificado sobre a ação do golpe. Ou seja, o Paulo Figueiredo fez um vídeo falando que sabe da existência da ação do golpe. E para tal, ora bolas, já está citado. Revelia para quê? Devido processo legal? Para quê? O Metrópolis também falou sobre isso. Escuta. Obrigada, Valentina. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre São Paulo. E aí vai ser sobre a manifestação que aconteceu ontem, lá na Avenida Paulista, manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve ali discursos de apoiadores, mas um discurso que chamou muita atenção, sempre chama, claro, de um governador, que foi o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque é um dos nomes de teste da direita para a substituição de Jair Bolsonaro nas eleições de 2026, já que ele segue inelegível até 2030. Vamos voltar aqui para o portal Metrópolis, para o metrópolis.com. Eu trago informações do Fábio Serapião, nosso colunista, que disse o seguinte: Moraes usa vídeo como prova de que Paulo Figueiredo sabe de denúncia. Blogueiro bolsonarista que faria parte do núcleo de desinformação foi um dos denunciados pela PGR na trama golpista. Um vídeo do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, publicado em seu canal do YouTube em abril deste ano, foi usado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para considerá-lo devidamente notificado sobre a denúncia contra ele no caso da trama golpista. Você acompanha aqui junto comigo a notícia do Fábio Serapião. Paulo Figueiredo foi um dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República em fevereiro desse ano. Ele faria parte do núcleo de desinformação e foi acusado de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. O que é impressionante nessa história aqui, que a gente precisa levantar essa discussão de uma forma séria? As regras de citação existem. Olha só, já passou o absurdo de acontecer, no caso da saída do X, né, da expulsão do X aqui do Brasil, uma citação via rede social. Fez uma postagem e falou: vocês estão citados para a ação. Agora, uma citação, ou seja, a presunção da citação, ela não está prevista nem no Código de Processo Penal nem no Código de Processo Civil. Ou seja, cá entre nós, o Paulo Figueiredo postou um vídeo falando que sabe da existência de um processo. Ok, ele já está citado. Simples. Quando você recebe a citação, você recebe o teor, a petição, o pedido do Procurador-Geral da República ou do procurador que te processa. E a partir daquilo, né, da capitulação do que você é acusado, você vai preparar a sua defesa. Agora, você sabe que existe um processo. Não sabe o número, não sabe qual, não sabe o que falam sobre você, até porque o processo está lá, e de repente, pronto, você está citado porque eu sei que num vídeo você falou que o processo existe. Isso aqui, na minha visão, é um tapa na cara dos defensores do devido processo legal. Eu fico assustado, né, que tem um monte de juiz e advogado garantista por aí. Ou seja, o réu está sempre em primeiro lugar, indúbio pro réu, e faz sentido. É uma norma básica do direito penal, o indúbio pro réu. Agora, o que acontece? Simplesmente jogam o devido processo legal no lixo, rasgam totalmente o devido processo legal. Vem cá, você vive num país tupiniquim, na República das Bananas, onde você vê um cara
ser preso num avião, em flagrante, com 500 quilos de cocaína. Este cara simplesmente é solto porque a polícia recebeu a denúncia e foi lá atuar sem a devida qualificação. E o cara é absolvido, mesmo tendo sido preso em flagrante com 500 quilos de droga. É o Brasil que você vê o povo roubando aposentados, roubando velhinhos do INSS, para no final das contas, você vê que as investigações não vão fluir em nada, não vão dar em nada. Agora vem cá. Você observa que um cara está sendo citado por causa de um vídeo. Mencionou num vídeo. Citado está. Olha, se você acha que isso é obedecer à lei, sei não, viu? Um de nós dois tem que refazer o curso de direito. Ou você ou eu. Porque a situação fica complicada, indefensável até neste caso, né? Fica assim, complicado de você ter um argumento de defesa de uma medida tão esdrúxula quanto essa. Tô errado? Acho que não, né? E é isso, pessoal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade, né? Vocês viram que eu tô gravando de fora do estúdio agora? Espero que a qualidade esteja adequada. Trouxe um computador aqui para poder gravar, porque muita coisa mudou, né? Então eu tô tendo que me reestruturar para melhor atender vocês com os conteúdos que a gente posta aqui, tá? Se o conteúdo ainda está adequado, deixa no comentário, fala pra gente aí, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. Pessoal, e lembrando, você que precisa aí de um plano B, o Uruguai é uma ótima hipótese. Então, entre em contato aqui e a gente, né, a atuação, a sua entrevista com um dos nossos especialistas em imigração. Tudo bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.